Eleições 2018, na terceira reportagem da série sobre os cargos que iremos votar nas próximas eleições, vamos conhecer as atribuições dos representantes do Estado no Senado Federal. Lembrando que este ano vamos escolher 2 senadores no dia 7 de outubro. Único cargo eletivo com mandato de 8 anos, o senador da República também tem outras particularidades, como, por exemplo, o número de representantes para cada estado. São sempre 3, independente do número de eleitores. Isso porque eles são os representantes do estado no poder legislativo federal, diferente dos deputados federais, que são representantes da população. No Senado, cada ente da federação, cada estado é igual. E tem o direito às mesmas três cadeiras, né? Então, num quadriênio, o eleitor vota em um senador no seu estado e no quadriênio seguinte ele vota em 2 senadores. Então, nessas eleições, por exemplo, serão 2 senadores eleitos por cada estado. Para se ter uma ideia da importância de um senador da República, para virar lei, uma proposta precisa ser aprovada pelas 2 casas do Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Se um senador apresentar uma proposta, por exemplo, primeiro ela deve ser aprovada no próprio Senado. E se um deputado federal fizer alguma alteração no projeto, ele volta para o Senado para uma última análise. Se espera que o Senado, que os senadores e as senadoras sejam uma, digamos assim, a parte nobre do Congresso Nacional. Homens e mulheres mais qualificados para essa vida pública. Já que ser eleito senador ou senadora é muito mais difícil do que ser eleito deputado ou deputada, né? Porque pelo número de vagas, o que faz com que o conteúdo e a lógica da eleição para o Senado seja muito parecida com a lógica da eleição majoritária para prefeitos, para governador e para presidente, já que são poucas vagas, né? São poucas cadeiras. Além de fiscalizar o governo federal com auxílio do Tribunal de Contas da União, os senadores têm uma atribuição exclusiva do cargo, que é a de sabatinar, aprovar ou rejeitar nomes indicados pela Presidência da República, a exemplo dos ministros do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal de Contas da União, diretores e presidente do Banco Central. Eles também devem aprovar o orçamento da União e podem ainda processar e julgar um presidente da República. A exemplo dos deputados federais, cabe aos senadores propor, discutir e aprovar leis que valem para todo o país. O Senado existe desde o Império, foi instalado em 6 de maio de 1826. De acordo com os livros de história, naquela época ele era formado por barões, marqueses, viscondes, membros da Igreja Católica e do Exército. De lá para cá, muita coisa mudou, mas nas ruas muita gente ainda tem dúvidas acerca do mandato deste agente público. Meu nome é Ariel Veloso, eu sou músico e eu queria saber por que um senador tem um mandato de 8 anos, enquanto os outros têm mandatos de 4 anos. Justamente para garantir essa ideia de ser uma representação mais qualificada, para garantir uma certa estabilidade, uma continuidade. Renovar apenas parcialmente o Senado em cada ciclo eleitoral possui essa função de proteger essa casa, essa Câmara Alta, que se espera que seja um espaço de uma representação mais qualificada dessas paixões políticas que acontecem e que fazem parte do jogo eleitoral.